Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar. A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o pastor Valmir Canta. Estamos dando início a mais um estudo bíblico Novas de Paz. Desejamos que esta graça maravilhosa que está em Jesus possa estar habitando em sua vida, crendo que se alguém da sua parentela ainda não tem essa graça, que eu creio que a promessa do Senhor que diz que será salvo tu e tua casa. E somos gratos a Deus por esse estudo que tem abençoado muitas vidas para a glória do nome de Jesus. Está conosco nosso pastor Rejanildo Paulino, sempre atuando, cooperando nesta obra, para que o nome do Senhor seja glorificado e a edificação da igreja do Senhor. A paz do Senhor, pastor Rejanildo. A paz do Senhor, nobre pastor Valmir do Canto, e a todo o povo de Deus que nos escuta nesse instante, assiste, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Mais um programa Estudos Bíblicos Novas de Paz, onde estamos cooperando nessa obra para juntos meditarmos na palavra de Deus, um assunto tão abençoado, edificante. Esperamos que todos sejam divinamente abençoados para a glória de Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos de posse, né, de uma nova abordagem, uma nova lição, esse estudo bíblico Nova de Paz, que temos como referência a lição bíblica da escola dominical, que tem como título "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor", baseado no escritor Elianai Cabral. Então temos como referência teológica, temos como referência bíblica esse homem de Deus, né, que tem nos agraciado através desse ensinamento, e nós estamos aqui com a proposta de contribuir para que a sua vida venha ser edificada em Cristo Jesus, porque precisamos cada vez mais conhecer a vontade de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração, né? Iniciando esse trabalho, pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha iluminar nossa mente, porque nós somos necessitados de ouvir a voz de Deus, e a palavra de Deus é a nossa referência através da vontade de Deus. Pastor Rejanildo Paulino, faça esta oração no nome de Jesus. Querido Deus, Pai bendito, em nome de Jesus, nesse instante oramos junto com todos os teus filhos que participam, Senhor, conosco nesse momento em especial de aprendizado da tua palavra. Ó Pai glorioso, nós te louvamos por tudo, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pedimos, perdoa as nossas fragilidades, através do teu divino Espírito, o Espírito Santo de sabedoria, nos ajuda, nos instrui, nos orienta, que tua palavra, Senhor, seja proclamada e que vidas sejam abençoadas. Opera o teu milagre, Senhor, em nós e através de nós, em vidas que estão, Senhor, junto conosco nesse instante. Assim oramos, crendo, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. O tema do estudo bíblico Novas de Paz de hoje é o verbo que se tornou em carne. Até em estudos anteriores já fizemos até uma abordagem assim sobre este tema, mas esta lição, este estudo bíblico é bem interessante. Por quê? Porque, como foi colocado aqui, e o verbo se fez carne, Jesus sobre um olhar do apóstolo do amor. O que quer dizer isso? Nós sabemos que o evangelho foi escrito, os 4 evangelhos que falam sobre Jesus foram escritos e com certeza Deus inspirou o seu Santo Espírito no coração dos autores, né, daqueles que tiveram a inspiração de narrar a obra do nosso Salvador. Glória a Deus. E mesmo Deus inspirando o homem, pastor Rejanildo, também tem a percepção que o homem tem das coisas que estão à sua volta. Então, os 4 evangelhos, eles são escritos pelos homens que também têm o seu olhar. E o Espírito Santo traz essa, digamos assim, essa confirmação em cima disso. Por quê? Porque quando a gente colocou aqui sobre o olhar do apóstolo do amor, é que quanto mais próximo a pessoa está de alguém, a percepção que ela tem daquela pessoa é diferente. Vamos dar exemplo aqui, nosso pastor presidente, Francisco Tess. Então, as pessoas que estão um pouco distantes são ovelhas do pastor, mas aqueles que estão mais próximos conhecem melhor ele. Por quê? Porque no convívio a gente consegue identificar como ele está, a gente consegue perceber assim por ter o contato. Então, a mesma coisa é João. João tinha uma aproximação muito grande com Jesus e você veja que em alguns momentos os discípulos se reportavam a João para perguntar alguma coisa a Jesus. Haja vista que essa aproximação, ela faz uma diferença enorme. Por quê? Porque é a forma com que você está descrevendo aquilo que você está vendo. E João tinha um olhar muito apurado. Então, esse estudo bíblico Nova de Paz, e o verbo se fez carne, ele vai estar com o olhar de João, que a gente vai basear assim, em cima do livro de João, para poder a gente ter um olhar como João contemplou a obra da salvação que está em Cristo Jesus, e é muito rico, que se diferencia um pouco dos outros 4 evangelhos, que João ele frisa muito a divindade de Cristo e mostra assim que o verbo se fez carne, ou seja, ele também teve a parte humana. Então é muito rico. Você que está nos acompanhando através da Rádio Novas de Paz 88.1 e através das redes sociais, indique esse prefixo, como também faça um link lá compartilhando, porque é de importância que outros conheçam também. E eu acredito que a nossa abordagem aqui ela é bem prática, ela é bem suave, bem simples, como assim o Evangelho, porque a nossa proposta é essa, trazer de uma forma prática para que as pessoas possam colocar em prática, pastor Rejanildo, aquilo que ele está lendo, porque se a gente não coloca em prática o que nós estamos lendo da palavra de Deus, então vai ficar só a parte teórica. Deus não vai conseguir fazer a obra porque a gente não consegue entender o que ele está falando. Concordo, pastor, até porque a nossa vida, nós sempre lembramos, nossa vida cotidiana exige, né, a prática, ou seja, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós absorvemos, reflete em nossas atitudes. Com certeza. Reflete no nosso dia a dia. E para isso nós precisamos absorver esse conhecimento. Mas o intuito desse conhecimento em nós não é somente para termos na mente guardado, é para que isso seja refletido através de nossas ações. Isso não é somente uma coisa memorizada, né? Mas que seja uma parte. E olha que a gente precisa, né? A gente está vivendo numa sociedade que cada vez mais a gente vê a ausência de Deus. E o conhecimento que nós propomos aqui não é um conhecimento humano, é um conhecimento divino que vai lhe dar uma espiritualidade, vai lhe dar graça, conhecimento de Deus. Quando eu falo esse conhecimento, é porque você consolida essa verdade e ela faz parte da sua vida num mundo tão desigual, cheio de tribulação, cheio de guerras. E se a gente não estiver compreendendo essa palavra, a gente vai viver
não por fé, vai viver por vista. Temos como referência do texto áureo em João capítulo 1, versículo 14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática. O Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. É muito rico, veja só, essa humanidade, porque quando o Verbo se fez carne, o Verbo que é Cristo, que está lá no início, que a gente vai discutir sobre isso, ele já existia, mas a partir do momento que ele tomou forma humana, a partir do momento que ele tomou forma humana, se cumprisse aquilo que Deus tinha prometido. E essa materialização, tudo isso já foi antes abordado pelos profetas, né? Que Jesus viria de Maria, ou seja, Maria era uma serva. Enfim, ali se tornou a humanidade de Cristo quando ele nasceu, mas ele já era Deus. Então, isso tudo vai ser abordado com João, no texto que nós vamos abordar para a glória do nome do Senhor. Meus amados irmãos, como é de costume, sempre temos 3 objetivos deste estudo bíblico Novas de Paz, para que você possa organizar e aprender o que a palavra de Deus nos ensina. Primeiro objetivo, apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Capítulo 1 de João, do 1 ao 14, vai abordar uma introdução. O que é uma introdução? É tudo aquilo que vai ser abordado durante todo o livro de João. Então, naquele primeiro capítulo, ele tem uma profundidade muito grande, que João faz uma apresentação de quem é Deus através de Jesus. Então, dentro disto, a gente vai poder discutir sobre essas questões. Segundo objetivo, revelar o Senhor Jesus como Verbo de Deus. E o terceiro, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Então, às vezes, pastor Rejanildo, ao ler os textos que nós estamos, às vezes, vamos ler a Bíblia, e a gente lê ali, e ele, na nossa percepção, a gente acha até, não consegue nem compreender a profundidade do que João estava falando. Verdade. João começa a fazer uma abordagem, que a gente já leu, o Verbo se fez carne, habita entre nós, a gente vê isso com tanta naturalidade, mas em lições anteriores, em estudo bíblico anterior, nós percebemos que essa divindade é negada por muitos. Verdade. Muitos não creem. Então, quando João faz essa abordagem, já estava combatendo sobre as seitas e as heresias que a gente estava... No final do primeiro século. A gente está abordando toda aquela discussão que parece ser simples, mas não é tão simples. Por isso que eu gosto da palavra de Deus, que quanto mais a gente vai lendo, vai aprendendo alguma coisa, vai consolidando esta fé. É como se assim, a gente está lendo o livro, mas está lendo o livro com um olhar humano, não está percebendo todo o fato histórico, tudo que, muitas promessas que Deus tinha feito e agora em Cristo estava se cumprindo, e a partir de Cristo, uma outra promessa lá em João, Mateus 16, quando Jesus fala, né, que as portas do inferno não prevaleceriam. Falando para Pedro, quando Cristo veio, ele já também dá continuidade àquilo que o Pai tinha falado. Temos como referência, meus amados irmãos, leitura bíblica em classe, está baseada em João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, que vai ser a nossa referência dessa lição introdutória, falando sobre o Verbo que se fez carne, que é a nossa temática deste trimestre. Pastor Rejanildo, por gentileza, faça a leitura. Você que está nos acompanhando, pega a sua Bíblia, pega a sua lição, vá acompanhando, porque à medida que você vai escutando e lendo, você vai enxergando como Deus está nos mostrando, e a sua mente vai, digamos assim, sendo abençoada através da palavra de Deus. Pastor Rejanildo. Muito bem, meu pastor. Leitura bíblica, João capítulo 1, versículo 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Olha, cada vez que a gente vai lendo e a gente vai estudando, a gente vai tendo e vendo a profundidade do amor de Deus em nossas vidas. Eu só estava falando, queria fazer um comentário breve. No versículo 3 é assim: os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade da carne, sim, da vontade do varão, mas de Deus. No versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, isso aqui é tão profundo. É verdade. Porque, veja só, porque há uma profundidade no que João estava abordando. Porque crê em quem foi enviado. Jesus falou muito disso, se as pessoas criam nele, mas as pessoas nem acreditavam que ele era filho. Então, se não acreditava que ele era filho, no que ele ensinava também não se acreditava. E João dizia assim, quem crê nele, como ele é filho, e através do filho a gente também será filho. Então, todos, para serem chamados filhos de Deus, têm que crer em Jesus Cristo. Aí por isso que eu falei anteriormente que algumas pessoas creem em Jesus Cristo, mas não creem que ele se tornou, o Verbo se fez carne, não crê a sua divindade, não crê no Espírito Santo, que vai se falar no Espírito Santo também aqui. Então, nessa primeira introdução aqui, João, ele aborda vários assuntos doutrinários, pastor Rejanildo, que é importantíssimo para a gente poder, porque não é somente crer num versículo isolado, porque muitas religiões, muitos que levam até o nome de Jesus, até se dizem igreja evangélica, mas ela não crê no Espírito Santo, ela não crê na humanidade de Jesus, ela não crê na divinidade de Jesus, ela não crê dessa adoção agora aqui, que é filho, mas para ser filho tem que ser através do sacrifício de Cristo. Não crê na ressurreição. Então, todos esses assuntos, meus irmãos, que você está escutando, ele é importantíssimo, que são a fundamentação da fé cristã. Por isso que esse estudo Bíblia Nova de Paz, digamos assim, dá uma recapitulada naquilo que até de repente você já leu, mas leu com um olhar muito superficial, que às vezes acaba não compreendendo na essência o que o Evangelho tem passado. Permita, pastor, nós vemos aqui, observando o senhor falando, eu estava analisando, o Espírito Santo me lembrando, e aí entra a questão do meditar, né? Meditar, que é diferente de apenas passar a vista, né? Tem uma vista rápida, rapidamente uma leitura assim, rápida. Até dizer, eu li a Bíblia hoje, mas leu uma propaganda no outdoor. Isso. Se você perguntar, e o que foi que tu entendeu daquela propaganda? Não, eu só apenas li. É uma leitura superficial. E essa meditação exige, é o que o salmista diz lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que medita dia e noite na palavra, porque essa meditação é que vai fazer com que você absorva o conhecimento que está no texto, para que você possa tirar algumas lições para aproveitamento próprio, para que na prática você tenha força para seguir, né, servindo a Deus com o conhecimento, não apenas com a teoria. Né? Alguém disse, porque já me disseram. Não, senhor, é algo que você tem, essa verdade precisa estar impressa. E eu estava vendo o senhor falando aqui,
lendo o texto, o versículo 13, eu estava lembrando essa questão do crer, né, por exemplo, né? Aos que creem no seu nome, serão chamados filhos de Deus que creem no seu nome. Mas aí tem que, quando a gente vai fazer uma vista mais profunda, a gente vê que esse crer exige a obediência. Então é algo muito profundo que e o crer no texto que em si, Jesus falou, né? do Quantos próprio sinais, Senhor falou. quantos milagres, quantas Sim. atitudes. Jesus, tudo que ele fez para que as pessoas fossem abençoadas. Você veja que na oração lá que Cristo fez, Jesus fez ao Pai, na morte de Lázaro, o foco daquele exemplo bíblico ali, aquele evento da ressurreição de Lázaro, às vezes o que se enfatiza muito é a ressurreição. Foi um milagre tremendo, milagre de uma complexidade muito grande. Mas Jesus, quando ele faz a oração, ele diz, para que eles creiam que eu sou o teu enviado. Ou seja, veja que, para que eles creiam, João falando que, olha, o milagre de ressuscitar Lázaro era para que as pessoas não duvidassem que Jesus era o Filho, que só o Filho, Sua divindade. só ele tem poder de trazer a vida, como o Pai tem poder de trazer a vida. Então você veja que às vezes a gente isola um texto e não consegue entender toda o que aquele texto está querendo se reportar. Bem, meus amados irmãos, glória a Deus, né? Então, vamos fazer aqui, vamos iniciar essa primeira lição. Nós vamos estudar o Evangelho de João em comparação aos outros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas. João, ele se destaca assim dos outros evangelhos, porque os outros evangelhos, que é os sinóticos, né, que quer dizer assim, ver junto, ou seja, Mateus, Lucas e Marcos, eles narram eventos que Jesus fez, Jesus ensinando. Então, esses outros que escreveram, existe uma comparação, eles se comparam. Se você vê uma passagem se comparar com a outra, porque é justamente isso que a gente está abordando. Quem está mais próximo, até a percepção do que se está vendo, então é muito comum, no sinótico mesmo, quando você vai ler, você vê que às vezes um faz uma abordagem, o outro faz outra, mas é o mesmo evento. Até você acharia que, se você não observar algumas comparações, você acharia que seria uma outra passagem, um outro evento, mas não. É o mesmo evento sendo narrado por pessoas, e você vê como Deus respeita até a percepção que a gente tem, que é justamente os sinóticos, os três evangelhos. E João, ele tem uma abordagem mais íntima, mais aprofundada, que, se você veja, ele se destaca em relação aos outros, porque João é reconhecido até pelos próprios apóstolos, que ele tinha uma aproximação muito grande. Então, a lição que nós queremos abordar é justamente essa, que o evangelho, ele tem uma singularidade, ele mostra coisas, apontam em Jesus coisas que os outros não abordaram. Haja vista que João foi agraciado, né? Ele foi agraciado por esta percepção, porque todos estavam lá. Em muitas passagens, pastor Reginildo, a gente entende aqui que João, ele tinha um olhar diferenciado em relação a Jesus. Você veja lá quando Jesus ressuscita e vai lá no mar e Jesus manda eles voltarem a lançar a rede novamente. Você veja que João fala para Pedro, diz, olha, Pedro é o mestre. Então você veja que Pedro não conseguia enxergar que quem estava falando com ele era Jesus. Glória a Deus, né? E por que Pedro voltou para dentro do mar se não conseguia enxergar que era Jesus? Você veja que Pedro fez pelo instinto, a volta para o mar. Ele passou a noite toda, mas João diz muito claramente assim, é o mestre. Então, esse evangelho, em várias outras passagens, você vai ver que João tem um olhar mostrando a divindade de Jesus, mostrando a sua humanidade também. Então é essa a nossa temática, porque quanto mais a gente entende quem é Jesus, edifica a nossa fé. Por quê? Porque os outros evangelhos, por não falar muito da divindade dele, as pessoas só enxergam aquelas passagens bíblicas numa resolução de problemas aqui na terra. Porque muitos, pastor Reginildo,
me permita falar, às vezes vai para a igreja para receber uma cura por causa da dor, pedir uma oração para alguém que está passando por uma dificuldade espiritual que a pessoa não sabe nem o que é. Sim. Às vezes o sofrimento impulsiona as pessoas a ir para a igreja, mas não para conhecer quem é Jesus. Vai por causa do sofrimento. E aí dificulta, por quê? Porque é como se assim, eu vou para a igreja muito mais para resolver meus problemas humanos. E na verdade a proposta não é essa. Então esse evangelho, ele tem esse olhar. Então se você ler e meditar no que a gente vai abordar aqui, você vai ter um olhar diferenciado, como João tinha de Jesus. Amém? Então, na parte introdutória, vamos falar com o Evangelho de João. Aí ele fala da autoria. Isso. E também da data. Diz assim, ó, o apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto. Pastor Rejanildo, por gentileza. João capítulo 21, versículo 20 e 24. Onde o próprio Evangelho, uma honra, né? Isso. A pessoa, o seu nome ficar registrado. Deus, digamos assim, testificou e deixou, digamos assim, uma grande dádiva, né? E a pessoa, imagina só, quantos séculos se passaram. Verdade. Para observar. Eu acho que o evangelista, o apóstolo João, quando chegar um dia, né, que a gente vai se apresentar diante de Deus e olhar para trás, meu amado, quantos séculos se passaram e o nome, assim, da salvação associada ao nome dele, ó, uma coisa gloriosa, né? Deus. É verdade, pastor. O texto diz, João capítulo 21, versículo 20, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? O versículo 24, seguindo a ordem do texto, este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Pronto, veja só, ele não fala nem dele mesmo, né? Então João, ele fala, porque ele viu, mas ele não viu somente com os olhos naturais. Esse ver, ele está na perspectiva da fé, porque muitos estavam... Vamos dar um exemplo de Judas. Judas caminhou com os discípulos, caminhou com Jesus, mas Judas não enxergou que Jesus era Deus. E aí, por isso que esse texto que ele fala aí, que confirma a autoria do Evangelho, que este que acompanhou, que viu, que creu, esse aí é o que escreveu o que a gente está lendo hoje, para a glória de Deus. E sobre a questão da data, sempre há, digamos, às vezes, alguma contestação, porque uma data específica não é uma coisa tão exata assim na palavra de Deus. Mas entre 80 e 90 se diz que foi o tempo que esse evangelho já estava escrito, ou seja, já estava sendo propagado, já estava sendo ensinado. Então, João, Deus deu graça a João, dele em vida, né? Conservou ele em vida, porque os outros morreram martirizados. Isso. Mas João, eu acho que pela essa própria, digamos assim, experiência com Cristo, ele começou a narrar, escrever, e isso já era, digamos assim... O propósito de Deus. Já era o propósito de Deus. E esse olhar de João, do que ele escreve, você veja como a gente consegue enxergar uma coisa bem interessante. Assim, a expressão verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Ou seja, a gente começa a perceber que a fala de João, pastor Rejanildo, ele começa a distinguir-se dos outros, porque ele começa a enxergar a divindade, mostrando esse fundamento. Os outros contavam o que Jesus fazia, mas não mostrava essa deidade dele com tanta particularidade, com tanta propriedade. Isso. E o verbo se fez carne é bem distinto, ou seja, o verbo é Jesus com Deus lá em Gênesis, e se fez carne é a humanidade. Então, carne representa a humanidade de Cristo, que aí os escribas e fariseus, eles diziam que Jesus não era Deus. Daí você já tem um grande desafio, porque João, como judeu, ele enxergou, mas muitos que estavam lá
não conseguiam enxergar, crer que ele de fato é Deus. E qual é o propósito do Evangelho? O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus Cristo é Cristo, o Filho de Deus. E ao crer, encontra a vida em seu nome. Por gentileza, João 20, 31. Então, a proposta do livro é exatamente essa, fé. Tudo que Jesus fez, a gente olha muito a obra, pastor Rejanildo. A gente vê muito, como eu falei, a necessidade, a gente busca Jesus, mas todos os milagres, a Bíblia diz que os sinais vai confirmar a fé. A gente busca mais Esses os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Então tem que primeiro crer e depois vem o sinal. Mas a gente está vivendo hoje uma época que a gente está buscando mais os sinais, e os sinais não é menos importante do que a fé. Primeiro a fé e os sinais alimentam essa fé. Aí é justamente isso. A proposta do livro, como está aqui colocado, é que tudo que a gente está lendo aqui, pastor, às vezes a pessoa, pastor, já escutei isso, já ouvi falar que Jesus é Deus. Você pode até ter escutado, mas não é só escutar, é você crer que de fato Ele é. Glória a Deus. João 20, verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Então, já aí deu uma... E aí, a gente dando continuidade aqui, você veja que essa primeira parte do capítulo 1 ao versículo 14, que é uma apresentação, que ali está toda a fundamentação bíblica, teológica. João começa a fazer uma descrição de quem é Jesus, porque é justamente isso. Esse primeiro capítulo é importantíssimo, pastor, que ele faz toda uma apresentação, digamos assim, das doutrinas que hoje nós estamos abordando. E às vezes as pessoas ao ler não conseguem perceber essa apresentação, que quem é Jesus, que ele é filho, que ele faz o comparativo da luz, ele fala lá de João, ele fala toda essa introdução que é importantíssimo, tá entendendo? Porque parece que assim, a narrativa foi fruto do acaso, pastor Rejanildo. Meu desejo aqui é tentar passar para os irmãos que tudo que está ali escrito não foi do acaso. Existem profecias. Então essa percepção de João começa a estar alinhado com os profetas, e ele consegue enxergar que Deus enviou a Cristo, e agora está ali diante dele, e ele percebendo toda essa graça maravilhosa. O que ele faz? Ele começa a descrever com esse olhar. E se a gente, pastor Reginaldo, se a gente não enxergar a fé pela obra de Cristo, a gente vai estar dentro da igreja, vai estar fazendo parte dos órgãos, mas não vai saber quem é Deus, e no final... Vivendo de forma natural, né? De forma natural. E o milagre, qual o maior milagre? Vou dar um exemplo aqui para você que está nos acompanhando. Às vezes a gente passa por uma tribulação. Sim. E qual é o primeiro sentimento que nos vem? Meu Deus, por que isso? Você veja que a dificuldade aponta para nosso coração, que muitas das vezes a gente está associando que crê em Cristo. Por que eu estou sofrendo? Então você veja que há uma dúvida do que é o crer de fato em Cristo. Não é o crer que, se eu crer, não vai me acontecer nada de ruim. E o que é isso? É a falta do conhecimento do que está aqui abordado, né? Para a glória de Deus. Aí assim, no trecho do apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. João 1:1. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Então, versículo por versículo, se você começar a ler e procurar pesquisar, você vai enxergar que não é tão simples como se parece. Está entendendo? É como o problema que às vezes está na nossa vida. A gente acha que o problema que está ali, ele parece ser um problema superficial. Mas se você não procurar entender no olhar espiritual, o negócio não vai se resolver fácil, não. O negócio vai ficar lá, e se brincar, o problema vai tirar a fé da pessoa todinha. Porque a pessoa diz, eu já orei tanto, eu jejuei tanto, e achando que uma oração e um jejum vai resolver o problema, é porque você não sabe da profundidade da questão, tanto espiritual das trevas, como também da luz. Glória a Deus. E aí vamos, nesse terceiro subtópico, a natureza de Jesus. Apesar do Evangelho de João
sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Então, quando ele diz que o Verbo, que é Cristo, que estava com Deus, ele não aborda somente assim, o Verbo se fez carne, ele está fazendo que ele tomou forma humana. O senhor poderia ler aí, pastor Rejanildo, João capítulo 8, versículo do 39 e o 40, e depois 9, capítulo 9, versículo 11, que é justamente isso, meus amados irmãos. Às vezes a gente pergunta, você crê? Até na profissão de fé que a gente pergunta para os irmãos, a gente diz assim, você crê que Jesus é Deus? A pessoa assim, eu creio. Sim. Às vezes ela está até dizendo que crê, mas assim, de uma forma mecânica, de uma forma humana, de uma forma que ele leu. E até um processo, é processual, podemos dizer assim, porque muitas coisas vai sendo aprendida, mas os textos que a gente está citando é justamente para você compreender essa profundidade. Glória a Deus, verdade, pastor. E o senhor falou aí, antes de ler somente, lembrando que se fala muito da questão da resposta, muitas vezes, que os questionamentos, né? As respostas aos questionamentos próprios nossos em frente aos desafios na nossa vida. Mas essa resposta ela é dada a partir do exercício da fé, simples. Exercite a fé e você vai ter a resposta. Se você não exercitar a fé, vai ficar sem resposta. E a diversidade que, como bem colocou o pastor Reginaldo, você está enfrentando hoje, a adversidade, vamos dizer assim, a abordagem que você está, a dificuldade que você está enfrentando hoje é pedagógica. Isso. Deus tem permitido, não que quer fazer você sofrer, mas Deus tem permitido para você poder examinar, para você parar de estar correndo. Isso. E parar e observar e viver a vida que Cristo quer que a gente viva. Olha, é muito desafiador, pastor Júnior. O mundo é muito rápido, o mundo é muito aparente, o mundo cria um argumento que é bonito, mas no fundo se distancia cada vez mais do que as Escrituras. E você mudar o percurso, é como se assim, 100 pessoas estão caminhando, você está caminhando com 100 pessoas. Aí quando você começa a ler as Escrituras vai apontar que você não tem que mais caminhar daquela ótica, com aquelas verdades, com aqueles conceitos. Você agora vai ter que fazer um 360 e começar a caminhar no mesmo ambiente. Olha, isso é muito, muito forte, porque você vai ver 99 pessoas agindo de uma forma e você vai ter que enxergar que você não vive mais naqueles fundamentos. O seu fundamento agora está baseado nas Escrituras. Por isso que a gente está dando esses exemplos aqui, que ao ler, ao meditar nesse texto que a gente está lendo aqui, o Espírito Santo vai produzir na sua mente uma transformação, porque a mudança, que faz é o Espírito Santo, ou seja, nós estamos lendo o que Jesus fez e o Espírito Santo vai tirar essa incredulidade da sua vida, vai tirar essa perturbação da sua vida e vai produzir em você a pacificação, né? A paz que vem de Deus através do que está lendo. Porque às vezes, pastor, a gente está lendo aqui um texto, já li esse texto, mas às vezes pergunta, e você está vivendo como depois de ler esse texto? Você está vivendo aperreado, angustiado, inquieto? Então você não está se fundamentando, você não está tendo como referência o texto bíblico, você está tendo como referência o que o mundo faz. É crente, mas está baseado no que o mundo vive. Por isso que você vê tantas pessoas dentro da igreja vivendo assim numa... Às vezes chega na igreja, escuta a palavra, liga o rádio, escuta a palavra, assiste um programa como esse, recebe a palavra, depois, mais à frente, está ligando para um, para outro, ainda pedindo versículo. Não, e depois ainda diz assim, ore por mim. Eu digo, mas o que for, você não tem fé para orar por você mesmo? Então, se escuta, mas não se compreende, pastor. E você veja que o que nós estamos abordando aqui, o olhar de João, parece que eu posso enxergar assim. João diz assim, ele via muita gente procurando Jesus com o interesse do povo. E você veja aqui a narrativa de João capítulo 6, Sim. E você veja que João descreve o que o próprio Jesus falou. Isso. E você vem buscar pelo pão que vocês têm vontade de comer. Isso. Como também os pais de vocês comeram o maná e rejeitaram o maná. Sim.
E agora vocês estão me buscando do mesmo jeito. Aí quando ele dá o testemunho, diz assim, você tem que participar dessa salvação. Quando diz, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí você veja que o olhar de João, do que Jesus falava, João entendia perfeitamente. Isso. E aí, meu amado irmão, a nossa proposta é justamente essa. Você compreender pela fé, abrir sua mente espiritual, amadurecer na fé do que está escrito. Não está dentro da igreja só cantando, não. Louvando a Deus. Aí daqui a pouco, quando vai falar com a pessoa totalmente insegura, não sabe de nada de Jesus. Então, o olhar de João em relação até essa busca de adorar a Deus, não adorar a Deus por aquilo que ele pode fazer, não adorar a Deus por conveniência, não adorar a Deus pela posição que você almeja dentro da igreja, não buscar a Deus para ele resolver o problema da sua família. A proposta que a gente está abordando aqui da natureza de Jesus, mostrando a deidade dele e da humanidade dele, que se você não compreender isso pela fé, você vai ficar dando volta no deserto e nunca vai conseguir adorar ele pelo que ele é, não pelo aquele que ele pode fazer. Aí eu vou fazer, antes disso eu ler aqui, que a gente vai, digamos assim, a gente vai lendo aqui, pastor Rejaneiro, e a gente vai podendo enxergar como João enxergou. Isso. Eu confesso ao senhor que eu já tinha lido esse texto, mas eu estou assim, sendo agraciado por Deus, que eu estou enxergando aquilo que João estava querendo passar. É como você escreve uma carta com alguém, quando a pessoa lê, tu entendeu o quê? Aí a pessoa começa a falar uma coisa do que você não escreveu. Eu disse, mas eu não escrevi isso não, porque a nossa interpretação é baseada muito no que a gente quer. Aí eu vou fazer a pergunta, como é que você pinta Jesus num quadro? Quem é Jesus para você? Me permita falar, pastor Rejaneiro. Sim. Tem pessoas que veem Jesus como um carrasco. Olha, não mexa comigo não. Se você mexer comigo, você vai se ver com Jesus. Jesus vai te pegar, Jesus vai te quebrar. Hoje Jesus é guarda-costas, e Jesus é policial, e Jesus trabalha num grupo de operações táticas que vai matar todo mundo. Veja que a percepção que as pessoas têm das Escrituras está equivocada. Não é nada disso. Porque no coração, se vocês têm esse sentimento, ore a Deus para que Deus purifique o seu coração. Seu coração está cheio de ira, seu coração está cheio de revolta. E você é cristão. E as pessoas percebem, pastor Rejanildo. É verdade. As pessoas percebem que ser crente como fulano, vou nada, porque é um crente nominal que não conhece o que está escrito. Por gentileza, leia, por gentileza, a natureza de Jesus. E estamos abordando, né? Estamos abordando, meus amados irmãos, a natureza de Jesus, que fala da deidade e fala também da humanidade. João capítulo 8, versículo 39 e 40. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Só o 39? E o 40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Pronto. Aí eu só vou fazer um comentário. João 9, 11. Olha, veja só, meus amados irmãos. Jesus abordando com os judeus, diz assim, vocês querem me matar. Abraão não mandou fazer isso. Ele diz assim, Jesus falou assim, olha, se Deus quiser, ele faz dessas pedras suscitar filhos. Ela diz assim, se tu crê que Deus é pai, ele faz filhos, ele gera filhos. Agora assim, o que leva a pessoa a crer? Eu sou filho de Deus. Mas como é que você diz que é filho de Deus e tem o sentimento de vingança, de matar o outro? Aí foi isso que Jesus estava dizendo e João narrando. Ele disse, vocês não são filhos de Deus. Se a gente ler o texto mais na frente, Jesus vai dizer, vocês são filhos do diabo. Isso. Porque o desejo de morte não procede do Pai. Olha, se Jesus manda dar face, pastor Rejanildo. Jesus manda perdoar quem nos faz mal. Jesus diz assim, do seu coração não produza a impiedade, porque dela não procede do Pai. Olha, a gente precisa muito de compreender, viu? Porque quem nos dá na nossa face, se você não tiver pelo Espírito você não vai bater somente no lado não, você vai bater na outra face, vai bater no corpo, vai bater na cabeça, vai arrancar a orelha, vai fazer tudo, pastor Rejanildo. Lê por gentileza, João 9, 11. Ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei
lavei-me e vi. Pronto. Um homem chamado Jesus. Pronto. Então você veja que depois do milagre, o milagre desse rapaz que não enxergava e passou a enxergar, que coisa gloriosa, o cara não enxergava, pastor. A gente fica maravilhado com o milagre, mas o milagre era Jesus dizendo assim, eu estou mostrando que eu sou o filho, e que mostra aqui o autor que ele estava atraindo as pessoas pelos sinais, para mostrar, eu sou Deus. Mas ele estava no corpo humano, pastor Rejanito, que a gente está falando aqui. E aí esse corpo humano, essa humanidade de Cristo, iria executar a obra da salvação que está lá na frente, lá no finalzinho dos evangelhos, quando ele apanhou, ele sentiu tristeza. Ele foi crucificado. É justamente isso. Então, pastor, o senhor falando aqui sobre o milagre, eu estava lembrando o seguinte, que o milagre, ele visa manifestar a glória de Deus, os milagres que Jesus faz, visa manifestar a glória de Deus, mas com propósito, porque tudo que Deus faz com propósito. E o propósito é justamente esse, para que a pessoa creia, para que você entenda, tenha um entendimento claro, fique nítido a vontade de Deus. Infelizmente, o milagre, como nós sempre lembramos, o milagre não salva, não é? Porque exige a pessoa exercitar a fé. Né? E até pessoas que estão reunidas. Quantas pessoas receberam um milagre e não creem que Jesus? Justamente. Quantos receberam curas divinas, mas não querem entregar sua vida para Jesus? Isso. Então o milagre não testifica a salvação. Isso. O milagre é uma dádiva de Deus. Quantas pessoas que não são crentes que Deus está curando hoje? Quantas pessoas que não acreditam em Jesus, mas mesmo assim, pastor Rejanildo, ele não deixou de curar. E aqui eu concluo esse primeiro tópico, mostrando a natureza, que quando Jesus estava no corpo, sofreu, levou chicotada, foi crucificado, angustiou-se. E João estava narrando exatamente isso, todo esse sofrimento no corpo. Então, meus amados irmãos, esse primeiro ponto, estamos falando, e esse estudo bíblico Nova de Paz, você que começou ligou aí na 88.1 na Rádio Nova de Paz, estamos no estudo bíblico Nova de Paz, estamos falando do verbo que se fez carne, estamos falando que João, o autor, escreveu já na sua maturidade, na sua experiência, escreve todos as obras do Senhor na sua perspectiva, e você veja que é muito rico para a glória de Deus. No segundo tópico que vamos entrar agora aqui, Jesus, o verbo de Deus. A revelação ultrapassa o passado. Então veja só que a gente vai discutir um pouquinho mais na ótica de João, mostrando quem é Jesus e o que ele escreve. A proposta é justamente essa. Sim. Fazer com que as pessoas elas possam identificar que não é simplesmente ler que o verbo se fez carne. Se remonta, né, pastor Rejanildo, lá a Gênesis. E aí você vê que João fundamenta-se no Pentateuco, porque João era judeu. O povo de Israel, eles acreditam mais na lei de Moisés, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, que é os 5 primeiros, que é a fundamentação do povo judeu. E você veja que quando João se reporta a Gênesis, ele estava dizendo assim, eu estou fundamentando a verdade primeiro lá, na primeira aliança, mostrando Deus, mostrando Jesus, mostrando a obra da criação. E João, quando faz essa apresentação, porque o Evangelho de João, ele é uma carta, digamos, universal, ele vai abordar todos os povos, não só o povo judeu, mas todos aqueles que não são judeus. Porque o povo judeu, pastor Rejanildo, eles tiveram uma dificuldade muito grande. Porque, veja só, eles foram ensinados, só que eles não interpretaram bem na história da palavra de Deus. Você veja que quando Jesus vem, eles não enxergaram Jesus como Deus. Eles não entenderam a humanidade mesmo existindo profecias, fazendo referência de os Jesus. Fatos, né, que evidenciaram, né? É a falta de fé. Às vezes, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, o povo judeu, uma nação santa, escolhida por Deus, através deles, Deus se manifestou à humanidade,
E está se manifestando aí até hoje, mesmo alguns não entendendo, e se verbalizou lá em Cristo Jesus e a obra continua. Então nosso pastor Rejaneiro vai fazer um comentário aqui dessa a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o verbo, é provável que tenha como referência Gênesis 1:1. Diz no princípio, né? Vamos ler aí Gênesis 1:1, para ficar bem claro. Que é justamente isso que a gente começou a fazer essa introdução. Isso, essa introdução. Gênesis 1 primeiro. Quando a gente lê assim, a gente às vezes não vê tanta coisa. É só, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, veja só. Ele falou assim, agora está mostrando a obra da criação. Agora deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que a gente já dá para dar uma discussão boa aqui. Sim. Se criou o céu e a terra não existia, era sem forma e vazia, como diz aí. Ela não tinha forma, mas para ela ter forma, alguém já existia, não é? Com certeza. Então já está mostrando claro, que Deus é atemporal, Deus não existe. A matéria que existe, ela vai ser talvez deteriorada, mas quem criou a matéria é eterno. E aí vai mostrar bem claro do que o João está falando, que você vai abordar. Então você veja, meus amados irmãos, o texto é bem pequenininho. Ó. No princípio, nesse princípio ele está falando que é atemporal. Ele está mostrando que não existe, digamos assim, uma mudança de tempo. Porque isso já mostra, digamos assim, na eternidade. Assim, ele já existia antes de tudo existir. Então, era a revelação assim, ó. Ele passou da forma, mas para ele dar a forma ele já existia. Continue, pastor Rejaneiro. Como diz o comentário isso aqui, mostra que o verbo é Deus no princípio, possuindo assim uma existência infinita. Olha aí. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Pronto, então aí já estava muito claro, né? João associa, João mostra, diz, olha, quando Deus revelou lá a Moisés, mostrando a criação de todas as coisas. Ele está falando da criação do cosmos. Sim. Ele está falando da criação não só da terra, pastor Rejaneiro. Ele está falando de todas as coisas que existem. Passou a ser criada naquele momento. E aí Deus não estava só. João diz assim, e o verbo, é o capítulo 1, versículo 1, diz assim, João, no princípio era, no princípio, ou seja, isso. Deus estava lá, eterno. Era o verbo, ele diz assim, olha, ele é o verbo, Jesus, né? E o verbo estava com, e Deus. O verbo era Deus. Ele mostra, olha, nesse versículo era, aí. Estava e era, né? Aí você mostra, e João está dizendo assim, olha, até para o povo judeu seria complexo. Por quê? Sim. Porque para eles, muitos acreditavam que Jesus era Deus. Até os discípulos, João 14. Se você pegar vários textos bíblicos, sim. Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. Felipe pergunta, né? Tá entendendo? Ou seja, ele diz assim, olha, quem é? Me mostra quem é o Pai. Aí Jesus fala, faz tanto tempo que eu estou com vocês. Tu ainda me faz essa pergunta. Você veja que a fé faz você enxergar quem ele é. Como João teve essa percepção. E os outros, eu acho que o João ficava até surpreso, Rejaneiro. Estava ali os 12, Jesus explicando, Jesus curando, Jesus fazendo, e Jesus apontando, eu sou o Filho, eu sou Deus. E João percebia isso, por isso que no Evangelho a gente vai lendo, você veja que a descrição de João narra sobre isso. E os outros discípulos que estavam com ele não conseguiam perceber. Deixa eu falar uma coisa bem interessante aqui. É o que a gente percebe às vezes na igreja. Isso. Tem gente que, glória a Deus, você quer... Tem pessoas que percebem o que Deus está falando com ela. E tem pessoas que estão dentro da igreja. Às vezes passam anos e continuam com aquela mesma falta de fé, sem um crescimento espiritual, porque falta, eu diria, pastor, essa entrega, né? Essa entrega voluntária, né? Corpo, alma e espírito a Deus, para que o Espírito Santo possa fazê-lo discernir as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são discernidas, como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 12, espiritualmente, é pelo Espírito. Então, se você não se entrega completamente ao Espírito de Deus, buscando ter essa revelação de Deus,
para entender completamente as coisas de Deus, o sentido espiritual, só vai ficar superficial, fica um crente superficial. Deixa eu confirmar isso que o senhor está falando, que é aqueles que estão perto de Jesus, Sim. foram motivados para chegar perto de Jesus, mas não conhecem quem é Jesus. Sim. Mateus capítulo 13, versículo de número 14, e nele se cumpre a... Vamos ler um pouquinho antes do 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Eles ouviam, eles viam. Versículo, por quê? Aí, pastor, e por que eles não viam? Porque a questão estava na fé. Versículo 15. Porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. E ouvindo de mau grado com os seus ouvidos, e fechou seus olhos, para que não veja com os olhos, e nem ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se convertam e os cure. Mas veja o versículo 16, pastor Reginaldo. Mas bem-aventurados os vossos olhos que veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Então, está aqui claro. Então, diz, bem-aventurado, vocês estão... O ouvir, meu amado irmão, não é ouvir como você está ouvindo a minha voz. Isso. O ouvir é compreender o que o Espírito Santo, às vezes o Espírito Santo está falando algo, e o coração está endurecido, e a verdade está mandando a pessoa fazer uma coisa, mas a pessoa não faz. Aí o que é que acontece? Não crê. Não crê na promessa, não crê em Jesus, não crê naquilo que a gente está falando. Aí daqui a pouco está com um monte de problemas. É justamente isso. Isso daqui é saúde. O que nós estamos propondo aqui é o estudo bíblico Novas de Paz, meus amados irmãos, estudando essa lição, podemos dizer assim, ela tem essa prerrogativa de Deus curar. Se tem uma incredulidade, se tem algo espiritual que está atrofiando o reino de Deus na sua vida, que você possa ser abençoado e curado hoje para a glória do nome de Jesus. Porque, pastor, permita, nós precisamos ter a compreensão bíblica coerente com a vontade de Deus, não coerente com a nossa mentalidade humana, né? Porque a nossa mentalidade humana é muito frágil. E aí você não tem capacidade de entender perfeitamente o que Deus quer, o que Deus tem para a nossa vida. Aí o senhor falando isso, veja só, é bem rico, né? O senhor vai falando aqui, o senhor falou uma palavra bem interessante aí do ato de crer, porque às vezes a pessoa está perto de Jesus, mas elas não creem como Cristo quer que elas creiam. Aí Jesus fez uma pergunta. Pastor, me permite, quando o senhor está continuando aí, já é o contexto, o senhor vai ler, e aí acontece na prática o que a pessoa vai muitas vezes para a igreja, vai para um culto, abençoado, né? O poder do Espírito Santo, a palavra de Deus revelada. Aí, às vezes, na metade do culto, na hora da palavra, sai do culto, fica aquele... não entende, não recebe o que Deus quer falar com ele. O senhor falou uma situação aí, essa questão de crer, a forma com que as pessoas veem Jesus é fundamental. Sim. E Jesus fez uma pergunta, Mateus 16, 13, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Veja só que Jesus começa a fazer perguntas assim, o que as pessoas estão achando a meu respeito? Veja que não é que Jesus está preocupado no Instagram, no Face, Sim. na quantidade de seguidores, não. Jesus não está preocupado com isso, não. Jesus estava dizendo assim, vocês creem conforme está escrito? Vocês creem na profecia a meu respeito? Vocês creem que eu sou o verbo encarnado, que tomei forma humana, que eu estou aqui para salvar vocês? Vocês creem no que eu estou falando, que meu pai mandou eu falar para vocês? Então você veja que ele pergunta, e quer que os discípulos que estavam próximos a ele, nenhum deles acertaram. Todos eles acharam que ele era profeta. Aí eles perguntaram para os discípulos, e os discípulos, tu diz que é Elias, Sim. ou João Batista, ou de Jeremias. Todos eles achavam que o povo... Jesus perguntando, o povo está dizendo que tu és um profeta. Sim. Aí Jesus olhou assim e ficou calado. E se vocês? Então você veja que a forma com que eu estou vendo as coisas
meu amado irmão, a forma com que você está enxergando pode ser que precise de uma mudança. Eita, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A forma com que você está enxergando a igreja, a forma com que você está lendo as Escrituras, o seu coração pode estar te levando para um caminho que não é a vontade de Deus, como estava aqui. Muitos buscavam Jesus, pastor Rejonildo, e aí Jesus faz a pergunta, e você? E quando Jesus, pastor Rejonildo, pergunta para os discípulos, e vocês, quem dizem ser o filho do homem? Ele já estava dando a resposta, Rejonildo. Quem dizem ser o filho do homem? Esse termo filho do homem já estava mostrando a humanidade de Jesus, mas também a sua deidade. Ele já deu a resposta. E vocês, quem dizem ser o filho do homem? Eu sou o filho do homem, eu sou Deus. Mas vocês acham o quê? Ficaram tudo calados, pastor. Eles não sabiam quem era Jesus. Você veja que a gente está abordando aqui, e é isso que nós queremos. Você que está nos escutando pela Rádio Novas de Paz, você, Jesus está lhe perguntando, nesse estudo bíblico, nessa primeira aula, quem é Jesus para você? Se Jesus está fazendo essa pergunta, pastor Rejonildo, aleluia, é porque tem coisas que você não está enxergando conforme está escrito. É a interpretação equivocada, onde surgiram as seitas e as heresias. As pessoas, uns creem que Jesus é profeta hoje, outros creem que Jesus foi um relacionamento sexual de Maria com José, o Espírito Santo já não existe. Veja quantas pessoas estão interpretando errado. Mas a nossa missão está sendo feita, a gente está aqui abrindo a boca, falando o que está escrito para a glória do nome de Jesus. Agora vai falar da natureza fundamental do verbo. Tal como Deus é eterno, também o verbo o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Apocalipse 1:8. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Você veja quem foi que escreveu o Apocalipse? O próprio João, o apóstolo João. Então você veja Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, está escrito aí, mas vou ler aqui também, porque é bom você nos acompanhar e se certificar, porque às vezes, se a pessoa não crê no autor que escreveu essa lição por motivos pessoais, mas abra a sua Bíblia para a gente confirmar o que está escrito, 1:8, veja só, eu sou o alfa, ele diz assim, né, eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto, o ômega, a última, aí ele fala o princípio e o fim, diz o Senhor. Ele diz assim, no princípio, João, no final, o Apocalipse é o livro da revelação, é mostrando as coisas, encerrando toda a salvação. Deus revela a quem? A João. E revela onde? Na ilha de Patmos. E você veja que Deus começa a mostrar, é tão lindo, que quando João começa a escutar a voz, ele começa a escutar a voz, ele queria saber quem era. Por quê? Porque João era tão íntimo de Jesus, glória a Deus, que ele inclinava a cabeça no peito. E quando ele escutou aquela voz, ele diz assim... Chamou a sua atenção. Chamou a sua atenção. Eu digo, essa voz eu conheço. Glória a Deus. É muito rico. Glória a Deus. No versículo 12 é assim, ó, e virei-me para ver quem falava, Apocalipse capítulo 1, versículo 12, e virei-me para ver o que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Olha lá o Filho do Homem. O tema que a gente falou em Mateus, capítulo 16. Vestido até os seus pés uma vestes compridas, cingido pelo peito e com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e com os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Pastor Rejonildo, eu penso assim, na minha percepção humana aqui, eu acho que João, quando escutou aquela voz, ele virou, ele pensou que ia ver o Jesus, o servo. Sim. E quando ele vira,
Deus deu uma visão para ele, mostrando que ele agora não estava como servo. Aleluia. Ele estava como Senhor. Disse, João, eu sou Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aqui a figura dele começa mostrando que a humanidade de Cristo agora já tinha passado, pastor Reginildo. Agora, meus amados irmãos, não sei se você está enxergando o que a gente está tentando passar para você agora, que aquele homem que tinha uma intimidade, que tinha fé, que enxergava tudo que Jesus tinha, uma koinonia, ele tinha compreensão, ele entendia o diálogo de Deus através de Jesus com aqueles perdidos. E João escreve. Você veja que Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó, eu estava no início. Eu estava lá com meu pai. Você veja que 1:8 é exatamente comparado com 1:1 de João e lá comparado com Gênesis capítulo 1, versículo 1. No começo, você veja, e ele diz, eu sou o começo e o fim. Ou seja, quando você fala começo e fim, você diz assim, eu sou atemporal. Eu sou Deus. E não estou sujeito a mudança e a variações. Glória a Deus. Então você veja que a natureza fundamental do verbo, ela é importantíssima, que está mostrando que ele estava com o Pai. E ele é também Deus. A gente ensinou aqui, em missões anteriores, pastor Reginildo, sobre a questão que algumas pessoas não entendem Jesus como Deus. Diz que ele é profeta. Eu acho que não entendem ele como nada, na verdade. Se eu continuar aí, por gentileza. A palavra encarnada, aqui, voltando. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como Logos de Deus, né? A palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Pronto, então a essência que Deus quer que a gente compreendamos ele é reconhecer e o adorar. Porque aí, quando se fala de adorar, vamos lá de Jó, diz, ele me deu, ele tomou, e eu não vou deixar de adorar ele pelas coisas que ele me deu. Isso é muito forte, pastor Reginildo. O próprio Senhor Jesus disse, né? Para a mulher samaritana, pronto, o texto, João capítulo 4. Mais uma vez, João, você veja que João, ele leva o ponto, olha, não busque a ele pelo aquilo que ele pode fazer, mas busque a ele pelo que ele é. Olha a resposta de Jesus para a mulher samaritana, João 4:21, pastor. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, ó, Jesus está dizendo, crê, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele segue dizendo, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então veja só que entender o plano da salvação. Jesus está dizendo para a mulher, olha, não é lá no monte, não é no templo. O Pai não está olhando os fatores externos, ele está olhando a compreensão, o que você entende como salvação, o que você entende como perdão, o que você entende. Jesus está falando assim, olha, e ele está procurando aqueles que creem, não é obrigado não. A salvação não é obrigada, a gente está pregando aqui, está falando aqui, e a porta está aberta. Jesus, se você crê, você vai ser salvo, e se você não crê, você vai continuar condenado. João escreve isso, João 3, na narrativa diz assim, os que creem. Então toda a obra do que a gente está falando aqui é uma fé que vai salvar, que vai libertar. E sabe o que é uma fé? Uma fé que vai transformar o caráter do homem, pastor Reginildo. Porque se falar de fé de morar no céu, é fé. Mas vamos falar uma coisa, uma fé que tem obras. Isso. Você não crê em Jesus Cristo, então a fé faz você abandonar o pecado de prostituição, abandonar as drogas, abandonar todas as coisas que não provêm de Deus, que levam o homem à ruína, porque as pessoas creem, pastor Reginildo. Eu creio nisso, mas está levando a pessoa à ruína. Que fé é essa? Que religião é essa? Que não são confirmados pelas obras. Não são confirmados pelas obras e que traz mal para ela e para outros. Eu creio que me beneficia, mas prejudica o outro. Continue aí que a gente vai se a gente não tiver cuidado, a gente começa a pregar aqui. O ponto 3 aqui, nesse estudo, nesse tópico 2, no princípio era o verbo, João 1:1, é o texto lá
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muito bem. Conforme já referimos no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos, que significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Ele associa, no caso, logos, a palavra, a linguagem. Sim. Fala, a palavra que está aqui, a linguagem, dando prova disso que a transmissão era oral nos primeiros momentos, e Deus chama Moisés, com a capacidade que ele tem, e ele começa a escrever. Então, a educação dos filhos de Israel não se tornava mais oral, agora se tornava escrito. E aí, quando você veja o autor fala a palavra logos, que significa verbo, significa o que está escrito, mas ela se aplica muito mais a Jesus, que assim, ele é o verbo. Aí existem às vezes esses termos que a gente está explicando aqui, porque dentro do campo teológico, aí entra a razão humana que tira Jesus de todo lugar. Jesus desaparece. Quando vai para a parte racional, quando entra na parte da teológica, e isso se explica. Por isso os autores aqui, os irmãos às vezes não compreendem muito bem isso, porque no campo teológico existem essas discussões muito racionais dessas passagens bíblicas, que criam uma polêmica enorme. E na verdade Jesus não está preocupado com isso. Ele quer, você crê? Porque quem crê, como está dizendo nas Escrituras, rio de águas vivas fluirão no seu ventre. Como a pessoa não crê, ele não é um rio não, ele é uma cisterna seca. Porque quando a gente crê, de nós sai águas vivas. Águas vivas representam o Espírito Santo. Meus amados irmãos, dando continuidade, falamos aqui já sobre Jesus, o Verbo de Deus. Abordamos sobre a revelação que ultrapassa tempo, que, ou seja, ele é atemporal, ele é eterno. Como João disse, o Verbo estava com Deus, ele era... Você veja que o Filho está com o Pai, e também ele é Deus. Sim. Parece simples, né? Mas a gente tratou tanto sobre isso, as seitas e as heresias, que fez com que a gente entendesse, como algumas pessoas hoje, que não entendem que Jesus é Deus, não estava com Deus, e não é ninguém, na verdade. Meus amados irmãos, estamos dando continuidade, abordando o assunto hoje, a temática, glória a Deus, o Verbo que se tornou carne. Carne é a humanidade, o Verbo associado a Cristo, a Jesus, que estava lá no começo em Gênesis capítulo 1. Então vamos abordar agora aqui a encarnação do Verbo. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. João capítulo 1, por gentileza, pastor Rejaneiro, João capítulo 1, que é a leitura bíblica, né? O 2 e o 3. Então o autor ele começa a mostrar agora, João faz a descrição, encontrando que em Cristo é a luz, que Cristo ele veio trazer, iluminar a mente do homem, que a luz aí está representando também, digamos assim, o conhecimento de Deus. Quem conhece a Deus vive bem, e quem não conhece a Deus vive segundo o percurso desse mundo. Isso. E aí João identifica que ele é o Criador, está escrito aí em 2 e 3, por gentileza. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pronto, então você veja que João, ele começa a fazer, não tira o Pai. Sim. Ele começa a mostrar que ele estava com o Pai. Então, se ele estava com o Pai, ele já existia antes de tudo existir. Vamos pegar um princípio que, lógico, humana. No princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, ou seja, quando Deus criou todas as coisas, ele já existia. Sim. Tá entendendo? Por isso que o termo diz que Satanás veio matar, roubar e destruir, que ele rouba o que não é dele, ele não criou nada. Mas ele se apresenta como se ele fosse o Criador. Ele lá em Mateus capítulo 4, ele se apresenta diante de Jesus
e pedindo para que Jesus transforme as pedras em pães, que Jesus não se submetesse à vontade do Pai. Ele tenta cortar o vínculo de Jesus com o Pai, a filiação com o Pai. Seja autônomo, feito eu sou, seja rebelde como eu sou, tu pode transformar essas pedras em pão, então transforma. Propondo dar o que ele não tinha. Propondo. E aí ele apresenta o sistema. E se tu se dobrar diante de mim, porque ele reconhecia que o homem agora pecador servia ao diabo e não fazia as obras das trevas e não as obras da luz. Sim. A obra do bem, a obra do mal e não do bem. E aí, se tu se dobrar e me adorar, ele estava dizendo assim, olha, se dobra diante de mim. E aí Jesus disse, não. Então veja só, Jesus nos ensina que quem é Deus, quem é o Criador, e que se revela aqui nessa obra das trevas e da luz, está muito explícito isso aqui. Está muito explícita essa colocação aqui. Aí, como o autor colocou que a seguir, ele faz uma distinção entre a luz e as trevas. João 4 e 5. Leia por gentileza, pastor Rejanildo. João capítulo 4, aqui. João, é capítulo 1. Capítulo 1 ainda. Versículo 4 e 5. Ele vai estar narrando aqui. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Glória a Deus. Pronto, então você veja aqui a narrativa de João, que ele começa a fazer uma comparação entre a luz e as trevas que ele se refere é não compreender a Deus. E a luz é trazer exemplo. No escuro você vê alguma coisa? Não. Você não vê. Está entendendo? Então, na luz, na compreensão, na leitura, na graça de Deus, você entende a obra da salvação e automaticamente você é liberto. Conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade, o verbo, logos. Sim. Conhecer o que está escrito. E essa verdade vai lhe mostrar as trevas que dentro de você. E o mais importante, pastor Juninho, porque sabe que o cara é pecador? O cara sabe que bebe, que fuma, que trai a mulher, que faz isso, ou a mulher trai um homem. O cara sabe que está nas trevas, mas ele não consegue sair das trevas. Verdade. E aí, o que João diz, seguindo, né, no mesmo evangelho, capítulo 8, versículo 12, ele diz, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Fica bem explícito aí. A luz da vida, ele está falando do Pai. A vida é o Pai. Ele também é a vida. Então, quem me segue vai chegar até o Pai. João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ou seja, ele conduz a gente. Ele é o pastor das ovelhas que vai nos conduzir até chegar a Deus. Por isso que ele fala, só se chega a Deus através de Jesus. Fora de Jesus, fora do que está escrito, não se chega ao Pai. Não se chega ao Pai. Então, continuando aqui, meus amados irmãos, então as trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para dar testemunho e proclamar sobre a luz. João capítulo 1, versículo 6 a 8. Se você observar aí, meus amados irmãos, nós estamos explicando, versículo por versículo, do que João estava transmitindo a essa humanidade de Jesus. Por gentileza, pastor Reginaldo. Versículo 6 e 8. Houve, 6 a 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Pronto, então você veja claramente que até algumas pessoas, os escribas, os saduceus e os fariseus, eles vendo que João pregando atraía muita gente e João falava do arrependimento. Está entre vós o reino de Deus. Sim. Ou seja, Jesus já estava na terra. E olha, vocês têm que se arrepender. Então eles associaram que João era o Messias, o Cristo, o ungido, o enviado. Isso. Aí eles, não preocupados com a vinda de Jesus, mas preocupados porque as pessoas estavam saindo da sinagoga e estavam indo atrás de João, eles foram espionar. Porque tem gente que não está preocupado com a sua salvação, não. Tem gente que está preocupado se você está dentro da igreja lá, preenchendo o banco. Porque quem está preocupado com a salvação não está preocupado quem entra e quem sai, não. Porque você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer. Aí eles perguntam lá para João, e João narra sobre isso. Se você ver lá observar, eles perguntam, tu és aquele que haveria de vir?
Veja que Satanás não perde tempo, sabia que João foi nascido do pai e da mãe, mas Jesus não nasceu de José, Jesus nasceu do Espírito Santo. Sim. Mas você vê que Satanás já leva, João narra isso. Se você ler João capítulo 1, 2, você vai narrar que João, ele é enviado e as pessoas perguntam, tu és aquele? Ele disse, eu não sou nem digno. Glória a Deus. João dá uma resposta, entendendo assim, eu não sou Jesus. O que é que a gente entende isso, pastor Regiane? Eu entendo a soberba, porque o diabo, ele é muito astucioso. E é como se ele dissesse, João, tu és o Cristo, né? Ele sabia que não era. Sabia, sim. Aí João diz assim, eu não sou nem digno de desatar suas sandálias. Eu não sou a luz, eu fui enviado. Aí se cumpre o que está escrito, predito pelo profeta, que voz que clama no deserto, que ele preparou o caminho. Olha, ele está aqui. Eu não sou a luz, que é esse texto que a gente está explicando. Você veja, meus irmãos, que eu acredito que a peça está falando um pouco rápido aqui, mas eu acredito que os irmãos, a gente vai mostrando as interpretações, como está escrito, como se encaixa perfeitamente. O que está falando que João anuncia que é exatamente isso. E no finalzinho aqui, a verdadeira luz de Cristo foi anunciada por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Versículo do 9 ao 12, por gentileza. João, capítulo 1, versículo do 9 ao 12. Ou seja, vendo a luz, qual foi a decisão dos homens? Leia, por gentileza. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É o texto que a gente leu. Veja só, veja que riqueza, veja a riqueza que o ato de crer, você se torna filho. Essa questão de filho, ela é complexa. Por quê? Porque vai falar no unigênito Filho de Deus. Porque, na verdade, Deus só tem um filho, que é Jesus, o unigênito, o único, tá entendendo? E aí, pastor, nós não somos filhos por adoção. Somos filhos pelo sacrifício de Cristo. Ele abriu o caminho. Ele abriu o véu com a sua vida, o seu sacrifício, e nos deu a oportunidade de dizer assim, quem crê em Cristo, que Ele executou a obra do Pai, de perdoar os homens através de Cristo, é o texto que João está falando. Só, quem crê nele, o povo judeu não está crendo. Nós estamos crendo, mas os que crêem, aí você vê que a universalidade, pastor Rejonildo, da carta de João, quando João não se restringe somente a um grupo de pessoas. Isso. Você vê que Lucas escreve para os gregos, Marcos para os romanos, Mateus para os judeus. E João, como ele era o único, ele disse assim, eu tenho que escrever essa verdade não somente para esses povos. Por quê? Porque os gregos eram a elite, os gregos eram o predominante naquela ocasião. Os romanos é que estavam ali junto com os gregos. Os judeus já rejeitaram. Aí João escreve, movido pelo Espírito, mostrando a amplitude que esse evangelho não ficaria restrito. Pronto, se fosse para o dia de hoje, seria os Estados Unidos, a Rússia, a China. Se fosse escrever hoje, eu acho que Lucas ia escrever para quê? Para os Estados Unidos. Você está entendendo a colocação? E a carta de João disse, os que creem. Os que creem que ele é o enviado, os que creem que ele se materializou o verbo e que ele, na cruz do Calvário, consolidou esta salvação, serão chamados filhos de Deus. Agora, só vai ser chamado filhos de Deus quem crê como está escrito. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui. João capítulo 3, a narrativa lá com Nicodemos, lá no versículo 16, que é o texto áudio da palavra de Deus, né? No Novo Testamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha João falando aí, que ele é único, não existe outro, só existe ele. E Deus deu o seu Filho unigênito. Pessoal, se ele é filho, também ele é Deus, né? Porque se o Pai deu, junto dizendo assim, olha, ele é Deus e o Filho também é Deus. Aí diz assim, ó, deu para quem? Para o mundo. O mundo físico, esse aqui. Aí está a materialização de Jesus, pastor Regiane. Veja só,
para que todo aquele que nele crê, ele fala da fé, o plano da salvação, da redenção em Cristo Jesus, não pereça, mas tenha uma vida eterna. Ele fala que o propósito de Deus não é que um homem tenha uma vida somente quantos anos você quer viver aqui, é uma vida eterna, que ele fala a mesma coisa lá, que o Pai, o Filho tem, ele fala ele passa os atributos dele para nós, pastor Reginaldo. Como ele é eterno, diz assim, eu quero que vocês sejam também eternos. E nós temos, pastor Reginaldo, a palavra da eternidade em nossas vidas. Por isso que Satanás quer que a gente peque, que a gente entre em contradição, que a gente agora ignore a salvação e viva como se Cristo não tivesse perdoado os nossos pecados. E aí por isso que a obra, apontando que eu sou pecador, mas eu estou me arrependendo todo dia. Estou conservando a palavra de Deus para que um dia eu possa herdar a vida eterna definitivamente. A vida eterna nós já temos. Mas Paulo diz que ele foi posto por libação e a consolidação da eternidade está em dois aspectos. Primeiro, o arrebatamento da igreja. E segundo, a gente dormir em Cristo. Se a gente dormir em Cristo, a gente vai subir primeiro. E se a gente for arrebatado, a gente vai ter a eternidade. Então, essas duas formas, por isso que todo dia o diabo chega, bate na porta. Tu vai viver desse jeito aí? Desafiando a fé. Desafiando a nossa fé. Aí deixa eu concluir aqui, para a glória de Deus, versículo de número 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Por que Jesus deu a face, pastor Reginaldo? Porque ele sabe que o homem já estava morto no pecado. Por isso que Jesus quer que a gente dê a face para quem nos faz mal. Ele diz assim, você está vivo, você está salvo, você foi perdoado do seu pecado. Vai sentir dor de receber uma pancada? Vai. Mas ele diz assim, pelo Espírito Santo vocês estão revestidos. Ele diz assim, olha, ele não condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por eles. Quem crê nele não é condenado. Versículo 18. Mas os que não creem está condenado. Então, a condição que aqueles que não creem em Cristo, eles estão condenados ao juízo. Porque o homem, por próprias obras, ele não consegue se purificar, se salvar. Porque quem constituiu a salvação foi Deus através de Jesus. Desde Gênesis, da queda do homem, que quando Adão e Eva pecam, Deus promete a quem? Que nasceria do ventre da mulher, o quê? Aquele que pisaria a cabeça da serpente. Estava fazendo o quê? Estava apontando para Jesus, que através da obra, a obra de Cristo, o Verbo, mas da forma humana, iria desfazer o pecado de toda a humanidade. Aí eu concluo aqui essa passagem. Quem crê está salvo. Quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome unigênito de Deus. Aí eu vou entrar aqui mais um aspecto. Quantos estão crendo em outros nomes? Quem é que salva? Quem é que perdoa? Eu recebi uma cura de fulano de tal, não quero nem dizer o nome aqui. Sim. Você pode até ter recebido, mas eu quero fazer uma pergunta para você, muitos que nos escutam na Rádio Nova de Paz. Aí eu estou pagando isso porque eu recebi uma dádiva. Sim, você recebeu uma dádiva de uma cura, de uma porta, de uma casa, de uma dádiva dada por Deus. Mas eu vou fazer uma pergunta, e quando você partir, a vida eterna você vai ter como? Por essa pessoa? Sim. É só através de Jesus, através do nome de Jesus nós temos a vida. Pastor Reginaldo, estou entendendo aqui que Deus é tão bom, tão rico, que até Ele permite, e até quantos estão recebendo curas de Jesus. Sim. Mas estão dando nome para outras pessoas. Foi fulano que me deu. Sim. Foi ele que te deu ou foi Jesus que te deu? Então você veja que é como se estivesse tirando do próprio Jesus a honra e a glória que é única dele. Diz que a minha glória não vos dou. Você está compreendendo o que a gente está falando aqui? A gente está já chegando próximo ao fim desse assunto aqui, da manifestação, né, da encarnação do Verbo. E eu concluo aqui dizendo que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porquanto as suas obras eram mais.
Isso mesmo. Porque todo aquele Isso que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, dando continuidade aqui, meus amados, a luz e as trevas representam aqui aquelas pessoas que querem ou não querem. E o livre-arbítrio Deus nos dá para que a gente possa decidir o que a gente quer. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. A gente já leu no versículo 12 e o 13, né? Tanto os judeus quanto os gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino da redenção em toda a humanidade. Assim, os gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. João, eu li aqui, né? Capítulo 3, versículo 1, quando Nicodemos, né? É 1 de João esse. 1 de João, né? João, Isso, perfeito. 3. Eu pensei que era o Evangelho. Leia por gentileza, pastor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Pronto. Então, se crer, você vai ser chamado filho de Deus. Aí por isso que Jesus quer que a gente pregue o Evangelho. Como ele pregou o Evangelho do Pai, alguns acreditaram. Aquela mulher, como o senhor narrou em João capítulo 4, ela vivia num mundo de pecado. Sim. Ela queria uma felicidade como o mundo oferece, não importa o meio, mas a felicidade. E quando ela começa a falar com Jesus, ela começa a ser agraciada, ela entende. E é naquele relato sobre, diz assim, olha, e Deus quer salvar toda a nossa família, pastor Rejonildo. Quando Jesus pergunta àquela mulher assim, cadê teu marido? Ela disse, eu não tenho marido, eu não tenho família. Eu disse, mas e o que tu estás com ele? Ela disse, isso aí não é meu não. Jesus falou, tu estás falando a verdade. Você veja que Deus quer salvar toda a família, mas a fundamentação da verdade dessa família que hoje, que nós estamos vendo, o conceito de família, não é o conceito que Deus estabeleceu, não. Você veja a ruína da sociedade, está em cima desse conceito que não traz paz, não traz uma verdadeira adoração. Então, para sermos chamados filhos de Deus, precisamos confessar Jesus como seu Salvador. Glória a Deus. A manifestação e a habitação do verbo. Isso aqui é lindo para a gente concluir. Estamos já concluindo esse primeiro estudo bíblico, Novas de Paz. Estamos discutindo aqui paulatinamente, até alguém que possa estar nos escutando. É importante você meditar, como bem colocou o nosso pastor Rejonildo. Por quê? Porque mecanicamente você perguntar, as pessoas sabem, mas espiritualmente parece que ainda está precisando compreender quem de fato é Jesus, né? E vai narrar aqui, ó, a frase, o verbo se fez carne, sugere o que? A humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. João 14, capítulo 1, versículo 14 e 18. Então Deus entrou na história. É até lindo, né? Quando Mateus lá, quando Deus dá a revelação para José, né? José preocupado porque Maria estava grávida e não querendo que apredejasse Maria, ele tenta sair e aí o anjo aparece e diz, não temos de receber Maria, porque o que é dela é gerado o Espírito Santo, né? E aqui aí você vai mostrar aqui que um Deus conosco. É interessante que ele bota Emmanuel, né? Um Deus com... Então Deus tem prazer, pastor Rejonildo. Aqui esse texto bíblico, essa manifestação, dessa habitação. Quando Jesus fala para aquela mulher também, João 14, diz assim, ó, o Pai procura aqueles que o adorem no Espírito. Ele está falando do homem, na vida do ser humano, no coração do homem, no homem interior, não é o homem exterior não, que é justamente que vai dar certinho, que ele arranjou uma tenda, ele tomou forma humana para poder estar no meio da gente.
Meu Deus, que coisa linda. Os versículos aí citados, 1, 14 ao 18. Né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Né? E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, glória a que Deus, está no seio do Pai, este o fez conhecer. Eita, ninguém viu a Deus e através de Deus se manifestou em forma humana. E João diz assim, olha, ele veio antes de mim, mas quem nasceu primeiro foi João Batista ou Jesus? Quem nasceu primeiro foi João Batista. Sim. João Batista estava dizendo assim, ele veio antes de mim. João Batista dizendo assim, esse aí é o Cordeiro de Deus, este é o que veio remir, esse é o que veio perdoar. Eu nasci primeiro, ele se revelou a mim. E João reconhece isso quando ele está batizando. Jesus entra lá no batismo e Deus dá uma revelação para João Batista e disse: eis o Cordeiro de Deus, eis o Deus Todo-Poderoso que veio resgatar os perdidos. Aí, ele disse: o Senhor vem a mim para eu lhe batizar, eu que careço. Olha aí, João reconhece assim, eu que careço ser batizado. João diz assim, quem tem que se arrepender aqui, não o Senhor não. Quem tem que se arrepender aqui sou eu. Aí Jesus, cumprindo a vontade do Pai, porque o filho nunca desonra o pai, diz assim, faz conforme está escrito, logos, a verdade. Jesus não entra em contradição com o que o Pai estabeleceu pelos profetas, pastor Reginildo. Verdade. O que Deus, o Espírito Santo, inspira os profetas a profetizar sobre Jesus. Jesus não entra em contradição assim, veja o que está escrito, eu não apareci por acaso. Eu estou me materializando num corpo humano que nasceu do ventre de Maria, mas eu sou gerado por quem? Meu Deus, não sei se os irmãos estão compreendendo, estou tentando aqui explicar o que o texto fala e o que João viu. E João narrou e João descreveu, mostrando de João, mostrando o que ele viu, mostrando a humanidade de Cristo, mostrando que ele, através dessa tenda, desse corpo humano, sim, ele é muito rico o texto que o senhor leu aqui. Nós vimos o unigênito, nós enxergamos a graça de Deus que está manifesta humanamente. Meu Deus, interessante, eu concluo aqui, meus amados, é muito rico aqui, muito rico, para a glória do nome de Jesus. Eu lembro de Tomé aqui, eu finalizo aqui a minha parte, que quando Jesus, olha, Tomé andou, caminhou com Jesus, e João narra novamente isso. Veja só que João, eu acho que João tem uma paciência, porque João diz assim, ele não está querendo não, mas um dia ele vai crer. É como a gente está caminhando na igreja hoje, a gente está caminhando algumas pessoas, a gente olha para ele assim, ele não está conseguindo crer na salvação não, mas um dia eu creio que Deus vai manifestar. Você veja que quando Jesus morre, Jesus ressuscita, João, olha, Tomé não estava no meio, pastor Reginildo. Isso dá a entender o quê? Que muitas das vezes Deus quer que a gente esteja próximo do propósito de Deus e às vezes a gente não está. E Tomé não estava o quê? Junto com os discípulos quando Jesus ressuscitou, quando ele apareceu, né? João capítulo 20, sim, versículo de número 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Ou seja, essa passagem fala da ressurreição, mostrando que quando dos momentos que Jesus ele se revela após a sua morte, se revelou às mulheres, se revelou aos discípulos do caminho de Emaús, se revelou aos discípulos. E onde estava Tomé? Aí eu vou fazer a pergunta aqui. Onde está você na revelação de Deus? Glória. Às vezes Deus está se revelando e a pessoa não está entendendo. Se revela hoje pelas Escrituras. Veja só. Aí não estava com eles, veio Jesus. Versículo 25 de João 20. Disse-lhe, pois, aos outros discípulos, vimos o Senhor.
Mas ele disse: se eu não ver os sinais dos cravos nas suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos, não puder ser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma crereis. Olha o que é que os discípulos disseram assim: Tomé, Jesus ressuscitou, Tomé. A gente viu ele, Tomé. Ele falou com a gente, Tomé. E Tomé diz assim: se eu não pegar, se eu não tocar na mão, se eu não tocar nas mãos dele, se eu não ver a lança, que foi a consumação, eu não creio. Que coisa linda, meus amados. Aí que é que a gente conclui aqui? Que quando Jesus aparece outra vez, a quem Jesus se reporta? E Jesus pergunta: Tomé, toca-me. Pega na minha mão, Tomé. O que Jesus escutou de Tomé? E assim, e ele estava onde? Ele estava no Espírito, pastor? No tabernáculo. Aqui já estava ressuscitado. Mas ele, de uma forma ainda humana, dizia: toca aqui, Tomé. Tomé toca nas mãos deles. Agora tu estás crendo, né? Porque tu dissestes que só creria se tu tocasse. Então a gente vê que esse tabernáculo é muito mais amplo. Jesus segue dizendo: bem-aventurados que não viram, mas creram. Hoje, pronto, glória a Deus. Então o pastor Reginaldo fechou com chave de ouro aí, porque nós nunca pegamos. E você que está nos acompanhando, você disse que tem uma fé pequena. Não, você não tem uma fé pequena, você tem uma fé em Cristo, porque a gente não viu, não pegou, literalmente, mas nós estamos crendo para a glória do nome de Jesus. Estamos concluindo aqui, meu amado, a manifestação do verbo, ou seja, ele usou uma habitação. Paulo escreve isso, né, aos Filipenses, que como servo ele se humilhou, assim, tomou forma humana. Paulo escreve isso, João escreve isso também para a glória do nome de Jesus. Então nós entendemos do que nós abordamos aqui com esse olhar. E eu acredito, pastor, nos próximos, você que está conosco, permaneça, né? Nos próximos estudos bíblicos, Novas de Paz, porque nós vamos abordar com esse olhar de João sobre Cristo, sobre Jesus, tanto a divindade quanto a sua humanidade, para a glória do nome de Jesus. Pastor Reginaldo, faça as suas considerações desse trabalho para a glória do nome de Jesus. Muito bem, meu pastor Valmir do Canto, irmãos que nos assistem. Eu concluo só lembrando aqui, de forma breve, que infelizmente mesmo estando na igreja, como igreja, já tendo professado a fé em Cristo, é possível sim oscilar, né, em uma outra oportunidade, devido aos desafios de nossa vida constantes, né? Mas nós precisamos exercitar a fé. Nós vemos o exemplo dos discípulos. Eu cito Lucas capítulo 24, o evangelista Lucas lembra sobre os discípulos no caminho de Emaús, que oscilaram na fé e tomaram um rumo contrário, um caminho contrário, que trazendo para nossos dias, seria mudar, né, a nossa rota no sentido espiritual. Mas Jesus abriu os seus olhos, porque Jesus viu o coração deles, que eles queriam, né, viver a promessa de Deus, só estavam tendo dificuldade de assimilar e aceitar aquele desafio que era justamente passar por aquele momento de transição ali, quando Jesus morre, ressuscita, e eles não estão bem entendendo. E assim é em nossa vida. Se nós estivermos com o coração voltado para Deus, Deus abre os olhos, Deus mostra, ilumina, e nós conseguimos avançar no reino de Deus. Agradeço a Deus, meu pastor Valmir do Canto, pela oportunidade conferida ao senhor, pastor Valmir, superintendente das EBDs do nosso Ministério Novas de Paz, ao nosso pastor presidente Francisco Técio, né, pela essa oportunidade, e a todos os irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos colocar em prática essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queremos também agradecer ao nosso Deus através de Jesus,
ao nosso pastor presidente Francisco Tesso por essa rica oportunidade através da Rádio Novas de Paz, 88.1. Estávamos aqui passando um pouco da palavra de Deus para a edificação da igreja do nosso Salvador Jesus Cristo. Agradecer ao nosso pastor Rejanildo, sempre tem cooperado para que esse trabalho possa ser alcançado por muitas outras vidas para a glória do nome de Jesus. Vamos fazer uma oração encerrando esse trabalho e creio que o Senhor fez grandes coisas hoje por esta palavra, porque o Espírito do Senhor, pastor Rejanildo, eu tenho certeza disso, que está nos acompanhando, está fazendo uma grande obra, porque quem convence é o Espírito Santo. A gente está lendo, estamos falando, como Jesus falou, mas a obra o Espírito Santo está fazendo e muitas pessoas estão sendo edificadas para a glória de Jesus. Pai, queremos através de Jesus Cristo de Nazaré, mediante a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, e o Teu glorioso Espírito Santo, que faz esta obra de convencimento. Queremos agradecer por esta oportunidade e aqueles que nos escutaram, ocuparam o seu tempo, Pai, através deste estudo bíblico Novas de Paz, pela Rádio Novas de Paz, que eles sejam ricamente alcançados, Deus, e que a dúvida ela possa ser retirada pela Tua palavra. Abençoe aqueles que estão nos escutando. E se porventura, Senhor, alguém não entendeu que a Tua graça maravilhosa lhe deu uma nova oportunidade, Senhor, de ser abençoado pela Tua salvação, porque a Tua palavra, Senhor, é o plano perfeito para resgatar o homem do pecado. Meu Deus, eu oro junto com o Teu povo também, porque eu creio que alguém vai abençoar alguém da sua parentela. Fortifica a quem Tu chamaste, Senhor, para que através desta vida outras vidas sejam alcançadas. Queremos Te pedir e também Te agradecer através do nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga amém. A paz do Senhor. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudo Bíblico Novas de Paz. Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar.